Está dizendo o seguinte: dentro de cada pessoa tem um movimento. A pessoa foi feita de tal maneira que ela busca comunhão. A pessoa é relação, né? Ser pessoa é ser capaz de estabelecer relações, né? O burro é um indivíduo, não é uma pessoa. Você é um indivíduo, mas é um indivíduo que é uma pessoa. Por que você é uma pessoa? Porque você é capaz de dizer eu, e você diz eu se distinguindo do outro que é o tu, e você imediatamente se percebe em relação com o tu, que você se originou da união de dois tus, e foi se descobrindo nessa relação, e você como pessoa vai se percebendo como alguém que é tanto mais pessoa, quanto mais profundas relações você é capaz de criar com os outros. Por isso você é imagem e semelhança de Deus, foi lembrado na oração da manhã. As pessoas na Trindade, o Pai é todo para o Filho, a ponto de fazer com o Filho um só. O Filho é todo para o Pai. O estar totalmente voltado para e comunicante caracteriza a pessoa. Portanto, não pode haver realização da pessoa sem a comunhão, sem a comunidade. Então, a formação do seguidor de Jesus lança raízes na natureza dinâmica da pessoa. Ou seja, a pessoa foi feita para a comunhão uns com os outros, com Deus. E quando a pessoa faz a experiência de Cristo, ela faz a experiência de ter encontrado aquele que é capaz de puxar-me todinho para fora, para a comunhão com Ele, introduzir-me numa comunhão, que é a comunhão com Deus. E, portanto, eu faço a experiência de que, finalmente, eu encontrei o sentido profundo de ser pessoa. No encontro com Cristo, eu encontrei o sentido profundo, o meu destino, né? Mas Ele que veio ao meu encontro, me chama e me acorda para essa realidade. Então, o encontro com Jesus Cristo é realmente revelador do mistério do Pai, do seu amor pelo Espírito Santo, revelador também do meu mistério, a minha inquietação, meu desejo, toda inquietação. O ser humano é inquieto, isso é bom, né? Um burro não é inquieto, né? Um burro mexe com as orelhas quando aquelas mutucas mordem as ovelhas. O ser humano é um ser inquieto, é um ser que busca, né? Por isso Jesus disse: o reino dos céus é como um tesouro escondido, como uma pérola. O negociante que procura pérolas, quando encontra, ele diz: era tudo que eu buscava. Então há dentro do ser humano um anseio. Deus colocou ali dentro um desejo de felicidade, de vida, de realização, de plenitude, que só encontra caminho de verdade quando se encontra com Cristo. O encontro com Jesus Cristo é uma experiência fundamental. Aqueles que serão seus discípulos já o buscam. Lembrando o Evangelho de São João 38, aqueles dois, né? Onde moras? Vem, vinde e vede. Eles foram e viram. Onde moras? Onde moras? Esse onde moras é muito importante, porque é uma pergunta de criança: onde você mora? E quando os dois perguntam a Jesus onde mora, Jesus disse: vinde e vede. Eles ficaram encantados com a morada de Jesus. Era um palácio? Não era um palácio. Porque o Filho do Homem não tem tocas como as raposas e nem tem ninho como os pássaros. Então, onde moras é o Pai, né? É a comunhão com o Pai. Assim. Quem se aproximava de Jesus experimentava um mundo diferente, né? O céu é essa relação com o Pai, uma coisa boa. E eles ficaram vidrados em Cristo. Segue-me. É necessário descobrir o sentido mais profundo da busca. É preciso que você, que eu, sempre de novo retomemos a minha busca, a busca de uma plenitude que só se encontra em Cristo. E, portanto, no momento que a tentação do poder, do sexo, do dinheiro, da fama, da vaidade começa a tomar conta, eu digo: não, é nele. Por isso, é preciso
ter sempre o sentido mais profundo da busca, não se deixar iludir. Assim como é necessário propiciar o encontro com Cristo, que é da origem à iniciação cristã. E aquela pessoa que vive assim, que gosta de baladas, que fica até altas horas da noite, bebe, e se uma aventura sexual faz, essa pessoa, e aí quando se reúne encontram vantagem disso e daquilo, e você que encontrou Jesus Cristo sabe, no fundo, isso não o satisfaz. Preciso dar um jeito de ajudá-lo a descobrir que existe a pérola preciosa, né? Então, como fazer isso, né? Como ser testemunha? Então, você tem que ser muito mais alegre do que ele. E tem que estar convencido de que aquela alegria dele é fugaz. Ela não tem raízes profundas. Se você não tiver essa convicção, você fica com inveja do outro. E diz, eu tenho que ser cristão, só fazer penitência, sacrifícios, renunciar a isso e aquilo, mas eu tenho direito também de ser feliz, eu vou largar tudo e vou correr atrás da felicidade, lá onde ela não está. Porque de fato eu não fiz a experiência do encontro profundo com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse encontro, acontecido, quem sabe, num Emaús, num seminário de vida no Espírito, acontecido talvez numa crise existencial da pessoa, onde um irmão cheio de fé chegou na pessoa e ajudou a pessoa a ir ao encontro. Esse encontro desencadeia um processo de seguimento de Jesus, deve renovar-se constantemente pelo testemunho pessoal, pelo anúncio do querigma, o querigma, em grego é querigma mesmo, como falou, mas a gente está acostumado a falar querigma, né, em português, mas em grego é querigma. Pela ação missionária da comunidade, sustentar esse encontro. O querigma, ou seja, essa retomada sempre, Jesus é o Senhor, é o Salvador, Ele é a resposta, Ele é o sentido da minha vida. Esse anúncio e essa experiência não é apenas uma etapa. Aconteceu lá, agora eu estou numa ponta. Mas é o fio condutor de um processo que culmina na maturidade do discípulo de Jesus Cristo. Sem o querigma, sem essa experiência sempre retomada, cada Eucaristia se retoma essa experiência, cada retiro espiritual se retoma essa experiência, aqui nós estamos retomando essa experiência. Sem o querigma, os demais aspectos desse processo estão condenados à esterilidade. Por que a minha comunidade está morrendo? Está faltando renovar o encontro com Cristo, tomar o querigma, a oração, né? A reflexão, pedindo a graça ao Espírito Santo, ao Pai que revela o Cristo pelo Espírito Santo em nós, depois o Cristo nos leva ao Pai. Sem o querigma, os demais processos estão condenados à esterilidade. Cursos de teologia, encontros, tudo fica estéril. Sem corações verdadeiramente convertidos ao Senhor. Só a partir do querigma acontece a possibilidade de uma iniciação cristã verdadeira. Então é essa experiência, portanto, a experiência fundante que deve ser sempre retomada. O que acontece com essa experiência? Quando o primeiro encontro provoca uma primeira conversão, que era celebrada antigamente no batismo, com os catecúmenos, renuncias ao demônio, a Satanás, renuncia, crês, creem. Ela era celebrada na liturgia catecumenal, de conversão, quer dizer, eu mudo o rumo da minha vida. Inicia-se um processo de conversão que vai durar a vida toda. Os discípulos tiveram essa experiência, ele é o Messias, né? Mas até a paixão e morte de Jesus Cristo tiveram que mudar muito. Vou dar apenas um exemplo de conversão. Eles já tinham acreditado em Cristo, estavam empolgados. Um dia eles veem Jesus dizer para o jovem rico, lembra o jovem rico? Você quer ser perfeito? Deixa tudo, vende e me segue.
E o jovem foi embora, triste, porque possuía muitos bens. E Jesus disse: vocês estão vendo como é que é difícil para um rico? É difícil para um rico entrar no reino. Aí Pedro falou assim: então é impossível. A mentalidade, eles achavam que a riqueza era a bênção de Deus. E Jesus chega com uma proposta de desapego total. Os apóstolos pensavam daquele jeito. E Jesus parte de novo. Mais fácil o camelo passar. E eles ficam escutando. Nós achávamos que os ricos eram os abençoados de Deus, e agora Jesus disse: é impossível. E Jesus disse: não, para Deus é possível. As pessoas podem ser capazes dessa mudança. Foi quando Pedro, segundo Marcos, ficou empolgado, né? Pedro era empolgado. E nós que deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus disse: na verdade, não há quem não deixa pai, mãe, não sei o que mais, esposa, terras, papapá. Em São Marcos assim: e não receba 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, e depois a vida eterna. Mas eles tiveram que fazer essa primeira conversão em relação à riqueza. Uma só para mostrar como é que vai. A outra, que é interessante, é a propósito da sexualidade no matrimônio. Quando Jesus disse: homem e mulher é para sempre, não separa o que Deus uniu. Mas os fariseus, mas Moisés deixou por causa da dureza de coração de vocês, não é verdade? Quem deixar sua mulher ficar comete adultério, etc, etc. O homem não pode despedir a sua mulher. O Pedro, ou eles todos, não lembro se era o Pedro, só o primeiro porta-voz, diz assim: bom, se essa é a condição do homem, é melhor a gente não casar, né? Se a gente não pode fazer da mulher o que quer, quando cansa de uma arranja outra, se a gente não pode fazer isso, é melhor não casar. Egoísmo. E Jesus disse para ele que para Deus, isso só pode ser entendido se Deus der a graça. O matrimônio, na perspectiva cristã, só pode ser entendido na graça de Deus. Se ficar por conta de vocês nunca vão chegar lá. E acrescentou: e eu vou dizer uma coisa a mais para vocês, Jesus. Há eunucos castrados que nasceram assim, outros que assim foram feitos por humanas, e há aqueles que se fizeram assim por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Jesus então dá uma outra direção à questão da sexualidade, e no matrimônio eles tiveram que aprender isso. Outra ocasião em que eles tiveram que aprender isso foi quando Jesus encontra com a samaritana e fica conversando com ela à beira do poço. Eles vão à cidade buscar alimento, e quando voltam, regalam os olhos e dizem: olha, conversando sozinho com uma mulher. Mas não disseram nada a Jesus, mas pensaram: o que será que ele está falando com ela? Eles sabiam que não era bobagem, porque eles conheciam que Jesus tinha uma grandeza de alma, mas eles estranharam. Porque provavelmente pensavam que a relação do homem com a mulher, sobretudo com a samaritana, que tinha sido o marido, o sexto, e quem sabe eles encontraram com ela no caminho, quando ela vinha e foram, né? Eles deviam pensar que só se aproximando da mulher assim para transar, né? Jesus está conversando com ela em público, que horror! Mas não falaram nada. E a mulher vai até a cidade e traz muitos samaritanos para ouvir Jesus. Eles tiveram que se converter na compreensão da dignidade da mulher. Outra conversão que tiveram que fazer, e que nós temos que fazer permanentemente, relativos ao poder. Lembram que a mãe de Tiago e João, um dos evangelistas, se aproxima de Jesus e diz: Jesus, quando o Senhor estiver lá no poder, dá um lugar com meu filho, um à direita, outro à esquerda. Outro evangelista disse que foram os mesmos dois que pediram. E Jesus perguntou: vocês podem beber o cálice
que eu vou beber, ou ser batizados com batismo, beber o cálice que eu vou beber? Podemos! Jesus diz, bom, vocês vão beber, mas está à minha direita ou à minha esquerda é coisa do meu Pai. E aí os outros ficaram cheios de ciúmes e indignados com essa perguntinha dos dois, porque todo mundo participava do mesmo desejo de importância. Jesus os chamou em particular e disse, vocês sabem como é no mundo? Não quer ser governador, prefeito, e gostam de dominar, de serem reconhecidos, até mesmo chegam a oprimir. E roubam, isso Jesus não disse, mas está implícito, e roubam também muito dinheiro público. Né? Tem até um juiz aqui que tem que trabalhar essas questões. Então Jesus disse entre vocês, não vai ser assim, tá bem? Estamos entendidos? O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida de vocês. Essa é a outra conversão. Então, o discipulado deles foi marcado por pelo testemunho de Jesus, né? E por propostas. Basta também pegar o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, né? Amar os inimigos. Então, o discipulado é permanente. Eles, com a vinda do Espírito Santo, que isso vai tomar corpo, né? O Espírito Santo, disse Jesus, o Espírito Santo vai vos recordar tudo que eu vos tenho dito. Vocês escutam, vai estar tudo dentro de vocês, um monte de coisas importantes. Mas vocês estão ainda envolvidos comigo, nem conseguem se perceber, porque estão vidrados em mim. Eu imagino, eles estão esperando o meu triunfo temporal. Estão esperando o reino daquela forma como todos esperam. Mas o Filho do Homem vai para a cruz e eles não entendiam. Quando veio o Espírito Santo, isso foi recordado, isso desabrochou no coração deles e eles compreenderam, né? A vinda do Espírito Santo. E aí tudo se modificou. Não significa que ficaram livres das tendências ao pecado, não. Só para ter um exemplo, toda a santidade de São Pedro, aquela que foi a fraqueza de Pedro, e quando Jesus estava preso, não conheço esse homem, medo, ela aparece no episódio de Antioquia, quando o Concílio de Jerusalém já tinha decidido que não devia impor aos cristãos vindos do paganismo circuncisão, regras de alimentação, não comer carne de porco e outras tantas, eram mais 600 regras que os fariseus tinham. Não sei se todos os judeus seguiam. Estão em Antioquia, Pedro está lá no meio dos cristãos do paganismo comendo um pernil de porco, eu estou escrevendo. E quando chega um grupo de cristãos vindos do judaísmo, ainda aferrados às tradições judaicas, e quando eles chegam, Pedro e vai para o grupo deles, não vi que eu estava comendo carne de porco. O São Paulo ficou uma fera, foi lá e disse, Pedro, não simules, tu estavas comendo carne de porco, não finjas. São Paulo diz, eu enfrentei, resisti, Pedro face a face. Eu estou dizendo isso, aí não foi um pecado mortal que Pedro fez, né? Mas sabe, aquela de não desagradar, né? Um pouco de receio de ser criticado, para mostrar que mesmo depois do Espírito Santo, cada um conservou sua personalidade. Não mais pecado mortal, né? Mas certamente alguns veniaizinhos de vez em quando. Outro episódio que é a tradição muslega, que caracteriza, né, aquilo que seria, todos os santos antigos diziam que nós temos um defeito dominante, cada um de nós tem que descobrir qual é o seu defeito dominante para combater e ficar sempre alerta. É a igreja do Quo Vadis, que existe em Roma, a igreja do Quo Vadis. Quo Vadis significa para onde vais. Vocês conhecem o filme, talvez tenham visto, a tradição criou, não sei se é verdade, mas tem essa história de que na perseguição de Roma, que foi martirizado um pouco depois, Pedro foge de Roma. Quem sabe aconselhar, você é
o nosso chefe vai se esconder em outro lugar, porque você não pode morrer. E Pedro vai, e diz a tradição que Jesus aparece para ele e pergunta não aparece, quando Pedro vê, pergunta, Jesus vindo, Pedro indo, Jesus vindo, e Pedro pergunta, covardes homem, onde vai, Senhor? Eu vou ser crucificado de novo, porque você foge. Ele arrumou, deu meia volta e voltou, e foi crucificado em Roma. É só para dizer que, mesmo depois de uma experiência muito profunda do Espírito Santo, nós continuamos necessitados de estar atentos. O discipulado é exatamente essa aprendizagem, esse aprofundamento, né, do conhecimento de Jesus Cristo, do seguimento e de uma conversão cada vez mais intensa. Quem encontra Jesus Cristo se reúne com os outros. Aí os discípulos de Emaús, que já iam embora, voltaram. A comunidade se reuniu a partir da experiência da ressurreição. A comunidade é importante. A comunidade. Se fala de um mundo muito individualista. As pessoas têm uma necessidade tremenda de comunicação para serem reconhecidas e serem amadas. E quem sabe, eu não sei, aí é preciso uma pesquisa, quem sabe os adolescentes que passam noite e dia na internet, no Orkut, não sei quantos mais grupos tem, quem sabe eles estão com uma necessidade profunda de comunhão e não encontram essa comunhão na família, no grupo, na escola, se sentem sem valor, e ali eles são muito importantes, sabe? E são tão importantes que são capazes até de fingir uma personalidade que não é a própria. O Santo Padre, na última mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, falando exatamente da internet, diz que a igreja tem que estar presente e a presença é boa se ela for verdadeira, se ela não for falsificada. As pessoas na internet, o risco é de fazer um relacionamento falso, mas pode um relacionamento virtual ser também profundo, né? Desde que as pessoas se apresentem autenticamente e estabeleçam grupos de comunicação via internet em que circulem verdadeiramente grandes valores, né? E a igreja tem que estar presente também aí. Só que se por exemplo se faz um blog ou uma comunidade virtual entre nós, pode ser até na paróquia, os jovens estão em comunicação, ela deve preparar para a celebração eucarística, para a comunidade real, né? A comunicação virtual, ela não deixa de ser real, né? Ela não é presencial, mas ela pode ser muito real e pode ser um grande meio também de evangelização. Mas a comunidade é muito importante. É na comunidade que se experimenta a comunhão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da igreja, essa comunhão participada profundamente, mesmo quando eu estou isolado, eu estou na comunhão, que é a igreja que é o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou nessa comunhão, mas essa comunhão tem que se visibilizar, tem que poder ser vista na comunidade concreta, família, paróquia, pequena comunidade, grupo, né? Ali a comunhão profunda no mistério de Deus tem que se manifestar, que sejam um como eu, Pai, somos um, por isso conhecerão que sois meus discípulos, nos amais uns aos outros. Esse é um testemunho importantíssimo, um testemunho da fraternidade, da comunidade, de maneira que as pessoas que se aproximam de você ou do seu grupo sintam que ali tem uma coisa boa que atrai, né? Que é o mistério de Deus. O testemunho da comunhão, que é a comunhão fraterna, e depois uma comunhão maior na igreja, no movimento de irmãos como um todo, uma comunhão verdadeira. Naturalmente, essa experiência tem que se traduzir em missão, né? Que é um aspecto importante que a igreja está pedindo, discípulos missionários. A missão tem vários aspectos da missão. Ele diz assim, nós vamos fazer uma missão na faculdade tal,
nós somos 10, nós vamos sair distribuindo um folheto falando da nossa vida, da nossa comunidade, dando a programação do retiro espiritual que nós vamos fazer, e nós vamos dizer: meu irmão, você é cristão, é católico, venha, né? Pode ser um ataque assim repentino, né? Às vezes produz efeito, pessoas que estavam esperando alguma coisa desse tipo, verá aqueles que deram risada, mas pode ter uma forma assim, de uma missão rápida, né? Mas a missão é uma coisa permanente. A missão é você na família, ou na escola, no trabalho, a sua presença, uma presença não moralista, uma presença de diálogo, que é capaz de escutar até as blasfêmias do outro e ficar sereno, né? Sereno, como Jesus ficou sereno na cruz, ficar sereno, sem compactuar, sem ser cúmplice, né? Eu ouvi de um jovem também, universitário, dizendo que chegou na quaresma, ele ia para a cervejinha, não sei se é sábado, comia alguns salgadinhos com os amigos, mas como era quaresma, ele nem tomava cerveja e nem comia, né? Acho que nem comia, não tomava cerveja. Isso que você não vai tomar cerveja? Não, na quaresma eu não tomo cerveja. Não estava fora do ambiente, estava dando testemunho. A capacidade de dialogar, de não ser moralista. Suponhamos que você, conversando com um colega, ele diga: eu sou a favor disso que se chama casamento de homossexuais, eu mesmo sou um homossexual, nada de moralismo. Como é que é isso? Dialogar, conversar com a pessoa, com uma convicção profunda dentro de mim, e sabendo que dentro do outro existe um chamado de Deus, e que é preciso dar ouvidos a Ele e poder dialogar. Diálogo, presença de serviço, serviço está disponível, né? Esse testemunho do serviço é muito importante. Presença de quem vive cristamente. E aproveito que está acabando o meu tempo para contar um testemunho que nós bispos, 80 bispos, escutamos no Rio de Janeiro, um curso sobre comunicação, novas tecnologias, que o Conselho para a Comunicação Social da Santa Sé deu para nós. Levaram-nos, convidaram para falar de presença cristã no mundo da comunicação. Uma senhora negra, uma senhora solteira, senhora porque ela deve ter mais de 50 anos, negra, e que tem uma formação específica, estudo, e a função dela na TV Globo quando tem uma novela, ela estudar os personagens e ajudar o artista a dizer: olha, você tem que encarnar o personagem dessa maneira. Só para vocês terem uma ideia, ela disse que teve uma novela, quando eu não vejo novela, eu não sei qual foi, e que um artista, um ator, desempenhava o papel de padre.